eu vou falar com quem tem experiência prática. Hoje é 13 de julho de 2020. Estou aqui pelo Centro de Feira de Santana, fiz uns examezinhos, apresentei ali no pró-diagnóstico. Estou aqui com o Robson, meu amigo, deixar esse papel para não atrapalhar. Robson, Sargento Robson, já? Paz de Cristo, gente. A gente está falando muito de coisa ruim, experiências amargas, mas a gente tem também experiências boas rolando por aí. Hoje eu me deparei com o primeiro com quem eu tratei pessoalmente e tenho uma boa experiência para falar. Se o senhor puder, eu te agradeço. Meu nobre Sargento Eduardo, pode falar para sargento não. Não é sargento, não é cabo? Não, sou soldado. Mas é colega policial militar. Se eu ia falando o teu nome, Sim. não tem problema ou pode? Não tem problema. Não tem problema. Então, Eduardo, nosso colega, companheiro policial militar, que passou por uma experiência daquelas que mais assusta a humanidade. A questão da Covid-19, sobretudo no tempo de hoje, coronavírus. Enfrentou e passou bem, Eduardo? Passei sim, segui as recomendações que... Dá um abraço à galera toda, para você ficar menos tenso um pouquinho, né? Um Dá um abraço à abraço aí galera pro toda que lhe pessoal conhece, aos colegas policiais militares todos, Pessoal aí. policiais civis, bombeiros. Eduardo, rapaz, é cara guerreiro. Pegou a Covid-19 e não deu tapa nela. Olha o outro do Bahia aqui, eu tava com medo, ó. Você tava na estante ouvindo ele falar e com medo aqui, né? Tremendo. Tava tremendo aqui porque eu conversava um pouquinho, né, com o Eduardo e a conversa revelava o sentir de que você passou por essa experiência com a Covid-19. Aí o amigo ali ficava meio assustado assim, olhando para cá e tal. Mas com você, Eduardo, não teve pânico não, né? Não, eu procurei encarar a situação com naturalidade, seguindo as recomendações, o isolamento, conforme protocolo já que é disciplinado, né? E graças a Deus eu consegui vencer aí. Teve uma etapazinha, né? Você primeiro sentiu alguns sintomas. Senti alguns incômodos, né? sintomas e a gente, num momento como esse, a gente tem que agir com lisura para não pôr em risco a saúde dos colegas. Tinha uma suspeita já, né? Que você se Eu aproximou de alguma suspeitei pessoa. porque eu tive contato com uma pessoa que Que havia- estava sentindo sintomas, até então não se sabia. Não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico, mas eu senti o corpo um pouco debilitado nesse íntere. E a atitude correta foi fazer o exame até para preservar os colegas. Fez o exame. E assim foi 2, 3 feito. dias depois saiu o resultado. Com 2 dias saiu o resultado, eu já estava isolado, permaneci no isolamento. E nesse ínter eu tive os cuidados, né, redobrados com relação àquilo que preconiza a comunidade médica. Você fala de termos técnicos, está falando no linguajar aí abundantemente elevado, porque também tem uma experiência técnica que te ajuda, né? Exatamente. A doutora, a madame. Exatamente. Te orientou um pouco, né? É mais tranquilo isso, né? Orientou por demais e assim também infectologistas conhecidos, pessoas que estão na linha de frente. Buscou experiência com outros, né? E aí Exatamente. Exatamente. A esposa de Eduardo é médica, doutora, que também foi um suporte. Mas fisicamente, vou me afastar um pouquinho, para a pessoa ter uma noção da estatura, né, da complexão física de Eduardo, que é um cara atleta, também faz práticas esportivas, você, Exatamente, faço sim. né? Não é só um esporte de brincadeira de ir para academia só fazer fitness, Não. né? Eu treino muito. Arrojado mesmo? Exatamente. E faz o esporte assim, você faz pedalação, faz natação, faz o que mais? Faço tudo, natação, treino boxe, jogo futebol às vezes. Quer dizer, jogava, né? Agora com a pandemia, É mais restrito, as né? atividades esportivas estão restritas e tal, e de modo que tá complicado de exercitar agora. Mas a gente faz em casa por conta própria, até porque já tem uma experiência. E aí consegue desenvolver atividades que mantêm o físico em dia, né? Por assim dizer. Agora, no passado, o problema, você fez o exame, constatou. Quando constatou, não ficou com pânico. Não tinha, você, organicamente, fisicamente, você não sentia muita coisa. Então, deu para controlar a cabeça? Ficou longe da TV? Isso, graças a Deus, durante esse período aí, eu consegui vencer, né? Como eu já tinha dito antes.
porque mantive uma boa alimentação, tomei muito líquido, tomei polivitamínico, que fez com que eu mantesse a imunidade acima da média. E aí eu consegui vencer com os esforços que a gente tem que tomar, né? Então, Eduardo, no seu caso, você não passou por internamento, não passou por convalescência nenhuma, ficou de cama, com repouso severo, nada disso. Não, até porque eu tinha que dar assistência à minha família, que também pegou, minha mãe, que é idosa. Ah, sim, dentro de casa as pessoas... Isso, elas contraíram também, eu tive que dar assistência, como eu sou filho único, eu tive que, né, me desdobrar, agora mantendo aquilo que por lei deve ser feito, né? Sua preocupação para não contaminar ninguém, não disseminar. Isso. Inclusive isso que a pessoa que tem a constatação, quem sabe que tem, né, que contraiu Covid-19, que está, né, com diagnóstico positivo, essa pessoa tem que ter esse cuidado. Ela é um ambulante, é um criminoso ambulante se estiver por aí fazendo a espalhação da doença, não é isso, Eduardo? Exatamente. Disseminar a doença, porque assim é um crime que está lá no 268. É um crime de perigo abstrato. Falando do Código Penal, artigo 268. O dolo é genérico, independente de dolo ou culpa, você transmitindo, você é responsabilizado por isso, né? Que é a questão da responsabilidade objetiva. E de maneira que você não pode fazer com que pessoas venham contrair por negligência, né? Olha o nível de preocupação de Eduardo. Na verdade, não era tanto consigo próprio, com o seu individual, mas sim com a cautela para não ser um vetor de espalhamento, de disseminação da doença. De transmissão da doença, exatamente. Aí você se recolheu um pouco nesse sentido, de evitar a exposição. Mantive a quarentena, né? Cumpri a quarentena, conforme recomendação dos médicos. Ficou afastado do serviço por um período? Fiquei afastado do serviço por um bom período. E aí depois voltou às atividades? E aí voltei, no 10º dia eu já estava praticamente 100%, né? Se sentia bem, já tranquilo. Durante o período, deixa eu te perguntar assim, de uma maneira para ver se as pessoas conseguem absorver do outro lado. A gente teve experiência, viu aí ao longo da história, né, várias pessoas que não suportaram, gente que foi para UTI logo, foi entubado, gente que passou por todo tipo, gente que às vezes tinha condição física também. Teve até um caso um caso assim que apresenta uma mãe, né, um caso que mostra uma antagonia, né, mostra uma coisa quase que contraditória e inesperada. Uma mãe teve Covid-19, a filha junto com ela também. A mãe superou e a filha não resistiu. Existem casos e casos. Então, ao longo da literatura, ao longo das experiências. Na verdade, literatura não se tem. É experiência de momento. Inclusive, para os médicos, é coisa nova, né? Cada dia. Exatamente. A doença, ela é muito incipiente ainda, entendeu? Não se tem ainda estudos precisos sobre como ocorre nas pessoas, porque em cada indivíduo ela reage de uma forma, entendeu? Mas com você não teve vez, graças a Deus. Não, graças a Deus comigo eu superei de boa, não tive problemas assim que gerassem intercorrências médicas a título de intubação, de internação. Nem hospitalização sequer rolou com você. Não teve nada. Agora, isso é bom para dar às pessoas essa expectativa, essa sensação de que nem todo mundo será uma vítima cruel, será uma vítima muito fragilizada desse processo de doença que deve ser expulsada do meio da gente, embora não se tenha esperança disso, né, Eduardo? Agora, a pergunta que eu queria fazer era, durante o período que você passou entre constatação, cuidados e tal, você se sentiu com o seu potencial atlético, com alguém com disposição, por exemplo, de correr, de fazer qualquer atividade, sentiu permanentemente? Como eu falei, né? Eu fazia exercícios em casa, eu me mantive bem, mas com as cautelas que a comunidade médica recomenda. Mas fisicamente você não estava batido. Se precisasse fazer uma atividade de esforço laborosa, você faria. Sim, como fiz, entendeu? Só que, como eu falei, eu fiquei restrito ao meu isolamento, porque a gente tem que agir com lisura e não colocar as pessoas em risco. Se exercitou mais reservadamente, exatamente, sem partir para ambientes de público, né? Exatamente.
em casa, até minha experiência no esporte, né, me dá a capacidade de fazer exercício. Mas o bom saber é que você fisicamente não ficou abatido, não Sim, ficou acamado, não ficou só aquele cara murumbudo lá na cadeira. Não. Até porque nem poderia, porque eu tinha que dar assistência à minha família, né? Aham. Eu tive que levar minha irmã e minha mãe pro médico para fazer tomografia, essas coisas. E graças a Deus elas superaram um pouco. Superaram também junto comigo, né? Não na mesma perspectiva, mas graças a Deus elas superaram também. Por essa lógica, Eduardo, é provável que você entenda também, não sei se é a experiência sua também com o auxílio da doutora, entenda que uma boa parte da nossa, né, sociedade, das pessoas, passam por isso sequer sem saber que teve. Exatamente. Tem pessoas que estão assintomáticas e não têm os sintomas, mas isso não quer dizer que ela não transmita, entendeu? É o problema. Então aí é onde entra a questão da consciência, a questão da Do lisura, isolamento social, do que tem distanciamento, que ter mesmo, entendeu? para evitar a disseminação e atingir aquelas pessoas que estão mais fragilizadas. Exatamente. A gente tem que, o nosso dever cívico é não pôr em risco pessoas que não têm. Até porque, como eu falei, cada caso é um caso. A pessoa pode pegar e ter uma consequência diferente. Eduardo, muito obrigado a você pelas palavras, pela disposição de falar. Sim. E se você tiver, a essa altura que a gente já falou, se você quiser assistir e só autorizar depois, a gente está livre para fazer isso. Eu te passo o vídeo se você achar inconveniente em qualquer aspecto. Certo. Eu retraio, né? Eu vou analisar do ponto de vista jurídico o que é que isso pode repercutir e decide. decido para ver o que é que isso pode agregar para a população em geral, né, a título de conhecimento de uma pessoa que teve uma experiência própria, empírica com isso, né, Exato. que eu vivi essa situação, e se isso agregar, de certa forma, assim, do ponto de vista de prevenção, que seja assim difundido para que as pessoas entendam um pouco melhor, entendeu? Com quem viveu a prática da doença. Ok. Na prática, a doença, entendeu? Meu irmão, muito obrigado, viu? Certo. Bom dia, tá aí, sinal de alerta, de cuidado o tempo todo, Sim. mas ao mesmo tempo você pode, né, ter uma percepção de mundo de que as coisas não acabaram tudo por aí, para não ficar com psicológico mais doente do que a própria realidade que a doença possa trazer para a gente, viu? Exatamente. Mente sã, corpo são.